Então, olá pessoal, bom dia, bem-vindos, bem-vindas à nosso último dia, né, nossa última aula da semana de formação, que infelizmente não pôde acontecer na semana passada, por conta de imprevistos, mas estamos aqui para cumprir a nossa promessa e para finalizar a programação que a gente tinha previsto para essa semana de formação de professores de português como língua estrangeira, para o PEC-PLE, né? Lembrando que esse é um projeto de extensão promovido pela Escola de Línguas da UFMS, vinculada à Aginter, que é a Agência de Internacionalização, coordenado pela professora doutora Marta Banducci Rai, e coordenado por mim, né, que sou professora do curso de letras da UFMS e coordenadora do programa Estudantes Convênio Português Língua Estrangeira, conhecida como PEC-PLE. Então, essa semana, né, foi pensada para formação de professores que vão atuar no português, no programa, né, PEC-PLE, que é o Programa Estudantes Convênio Português de Língua Estrangeira da UFMS. A aula de hoje vai ser com o professor Lucas Leque, e ele vai trabalhar com noções introdutórias de francês para a comunicação nas aulas de PLE, ok? Como nos outros dias, as aulas ficarão gravadas, posteriormente serão disponibilizadas no YouTube, e a gente também vai deixar um material, todo esse material que está sendo dado aqui durante essa semana, vai ser disponibilizado para vocês a partir da semana que vem, ok? Então, bem-vindos a essa aula. Lucas, bem-vindo e obrigada por aceitar esse convite. E, enfim, o microfone é todo seu e boa aula para todo mundo. Merci, merci. Bonjour à tous, bienvenue à cette leçon. Bom, pessoal, bom dia a todos, obrigado pela participação, mesmo havendo esse contratempo, esse imprevisto e a mudança de data, estamos aqui, agradeço a presença de todos, espero poder contribuir hoje com um pouquinho das noções de francês para professores de português como língua estrangeira, né? Entender um pouquinho de como funciona a língua francesa para melhor prepararmos as nossas aulas, certo? Bom, a alguns materiais que eu indico para estudos, sempre pensando naquela pessoa que nunca estudou francês ou que tem noções básicas de francês, certo? Então, algumas indicações nesse sentido. Depois eu vou falar um pouco sobre, eu vou comparar o francês com o português numa abordagem contrastiva, gramatical, e da pronúncia, para ajudar vocês a desenvolverem atividades ou verem um pouco em quais pontos vocês podem focar para trabalhar dificuldades específicas próprias dos francófonos, que vêm aprender português brasileiro. Qualquer pergunta que vocês tiverem, podem deixar no chat. Mantenham os microfones desligados. E ao final, né, é uma oficina de 2 horas, eu pretendo ocupar 1 hora e pouquinho de apresentação, e depois eu vou respondendo as perguntas, mas também podem colocando as perguntas aqui no chat, eu deixei aberto aqui ao lado. Havendo perguntas sobre os slides que eu estou apresentando, eu já vou respondendo também essas perguntas mais pontuais. Para outras dúvidas, curiosidades, perguntas sobre o francês, sobre as aulas que não apareçam no slide, ao final nós teremos um tempo para essa conversa também. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro, eu tenho então 4 livros, 4 materiais para indicar para vocês, e também já digo que alguns dos materiais que eu usei e que eu mostrar, eu vou deixar disponível, eu montei uma pastinha com algumas coisas, ao final dos meus slides vai ter um QR Code que vocês podem escanear para ter acesso a essa apresentação de agora e esses materiais.
tá? Então, fiquem tranquilos também. Bom, esses dois aqui são para ajudar vocês com frases. Então vamos lá. O Comment te dire en portugais, como dizer tudo em português, ele é um livro que está principalmente escrito em francês, ele é voltado para a pessoa francófona, mas ele tem então vários momentos em que tem de um lado a expressão em francês e de outro lado a frase em português, separado por contextos. Então, ao telefone, no mercado, na farmácia. E aí ele traz várias frases. Então ele é um guia muito bom de vocabulário, de frases úteis. É um material que vocês podem disponibilizar para os alunos de vocês, para que eles também tenham como material de apoio. No início, ele tem uma noção do português em questão de pronúncia. Boa parte dos meus slides de pronúncia foram retirados desse material, tá? Então vocês vão ver que às vezes vai ter uns printzinhos, é desse material. E outras explicações também, eu me baseei nele. Ele também tem algumas listas de vocabulário, né? E algumas notas linguísticas. Também peguei uma outra nota que ele traz para os meus slides. Esse à direita, o Fale Tudo em Francês, ele tem a mesma ideia de ser várias frases em contextos específicos. Ele também tem diálogos. Ele já é para o brasileiro que está aprendendo francês, tá? Gente, ele não é uma apostila didática que você vai seguir da primeira unidade até a última, gradativamente estudando francês. Ele não é isso, um livro didático, mas ele é um material de apoio e consulta, tá? Para o brasileiro que quer aprender mais de francês. Ele tem vários diálogos legais, contextuais, ele acompanha um CD, né, quando você compra. O meu tá um pouco longe, senão eu mostrava para vocês o físico, mas a capa dele é essa. E o que ele tem de legal também? No final dele, tem umas boas 40, 50 páginas de gramática do francês, explicado em português, né? Então é muito bom, eu acho muito interessante, né? Ajuda bastante uma explicação gramatical da língua que a gente está aprendendo na nossa língua, né? Então, ele tem explicações gramaticais do francês em português, sempre comparando, traduzindo todos os exemplos, né? Então, é muito útil também essa parte dele. Agora, se você quer se aprofundar um pouco mais nos estudos do francês e de como comparar o francês e o português, eu recomendo esses dois aqui que eu também utilizei para a apresentação de hoje. O da direita, Fonética e Fonologia de Línguas Estrangeiras, eu também mostrei ele na nossa aula de materiais didáticos para ensino de português como língua estrangeira. Ele traz, então, sobre o inglês, o espanhol, o francês e o português brasileiro. Ele divide em 3 seções cada uma dessas línguas: o sistema vocálico, o sistema consonantal e a sílaba e o acento. Tá? Então ele vai descrever detalhadamente o sistema vocálico do francês, o sistema consonantal e a sílaba e o acento. E também da língua portuguesa, do português brasileiro, o que também é muito conveniente para nós professores de português como língua estrangeira, tá? Só que ele é bem técnico na parte de fonética, explica os sons, né? Tem as tabelas no quadro os símbolos internacionais. E à esquerda, nós temos um livro super amigável para iniciantes. Se você nunca estudou francês ou estudou só um pouco, ele é bem interessante para você, que é a gramática contrastiva para brasileiros, tá? A Grammaire contrastive para brasileiros. Ela tem explicações em português e muitos, muitos, muitos exercícios, tabelas e muitos exercícios. Ela também acompanha CD, né? Então também tem áudio para você escutar o francês. E ela, como o próprio nome fala, é uma gramática contrastiva. O que isso quer dizer? Ela vai comparar.
que é o que a gente vai fazer hoje. Olha, no português tem o verbo ser e estar. No francês é um verbo só, é o être, que pode ser usado para essas duas situações. Né? No português, eu uso o verbo estar no presente mais o gerúndio para fazer o tempo progressivo, o tempo contínuo, né? Estou fazendo. No francês, é uma outra forma que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, ela vai muito passo a passo, muito devagar, assim, um tópico de cada vez, bem doucement, né? Como a gente diz em francês, bem légère, explicando esses pontos. Bom, então vamos começar agora a parte prática. Como eu disse, no final eu vou disponibilizar o link para vocês acessarem essa apresentação. Então, caso não consigam copiar alguma coisa, não fiquem preocupados que vai ter o acesso. E vamos lá. Em questão de pronúncia, pessoal, eu separei de duas formas, em dois tempos. Primeiro, a pronúncia do francês e depois uma tabela que vocês podem passar para os alunos de vocês, comparando a pronúncia do português com o francês. O que eu estou chamando de pronúncia? A relação entre letra e som, entre grafema e fonema. Porque essa é a dificuldade. Claro, existe também a dificuldade articulatória, a pronúncia do R, por exemplo, né, o R, que eles fazem muito mais o R, um R mais uvular, mais aqui para a garganta. Mas muito da dificuldade não é articulatória, mas sim a relação entre escrita e fala, e som, né? Olha só, e principalmente na questão do francês, a maior dificuldade vai ser as vogais, o sistema vocálico, tá? Então, primeiro eu separei o sistema vocálico do francês para vocês conhecerem. Então, olha só, nós temos o som de A, como em abelha, em português, e ele vai ser representado na escrita, né, no grafema, em francês, pela letra A também. Então, papa, quatre, ami, e por aí vai. A letra E sozinha em francês, quando ela não está acentuada, nem seguida de algumas consoantes específicas, ela tem um som bem fraquinho, a boca fica semi-aberta, assim, você não vai fazer muito esforço e vai produzir o "ã". Tipo quando a gente está pensando né? Então, como nas palavras eu em francês, que é je, no artigo definido masculino singular, le, e aqui de, né? A preposição de, tá? E. Em português, nós temos algo próximo, que é a sílaba fraca, a sílaba não tônica, que termina em A, por exemplo, né? Então, casa, eu não falo casa, né? Eu falo casa, casa. É, é bem parecido, bem próximo, daria para associar. I, o I na grafia tem som de I. Então, cis, ami, o, som de ovo, então é um O fechado. Gros, rose, hotel, né? A letra U em francês, sozinha, ela vai ter esse som que não existe em português, que é um I arredondado, né? Então, para fazer esse som de I, a gente vai fazer a forma da boca de um U, né? Então, U de uva, e pensar numa letra I, né? Basicamente, o que está acontecendo, para aqueles que gostam mais de fonética articulatória, é uma vogal mais aqui para frente, né? É, alta e arredondada. U, U. Como nas palavras tu e rue, lune, université. Né? Então, U. E aí, só lembrar eles, então, de que a nossa letra U sempre, sempre vai ter som de U de uva. Né? Mas não costuma causar muitos problemas a letra U. O Y tem som de I, tá? Em francês. Então, gym, por exemplo. E aqui mora uma confusão, os próximos três, né? Primeiro que o acento grave em português, ele é só usado para marcar a crase, né? Em francês não, ele tem um uso prático de mudança do timbre, de mudança da qualidade da vogal. Ele
abre a letra E, então o E com acento grave é este daqui, né? Ele faz o som de E, então como em mère, frère, père, e o acento agudo e o acento circunflexo vão meio que fazer o contrário do que eles fazem em português. Então, acento agudo no francês, na letra E, tá, gente? Sempre na letra E. Ele vai fechar esse E, então vai ficar été, écrire, e. Já o E com circunflexo, ele abre esse som do E. Être, fête, ok? Só um momentinho, gente, deixa eu encostar a porta aqui. Pronto. Então é meio que explicar para eles que é o contrário, né? O E com agudo, em português tem um som aberto, né, como em régua, e o E com circunflexo tem um som fechado, né? O último som aqui, a combinação do O e o E, né, nessa letrinha, ele tem um som que não tem em português, que é um E arredondado. Tá, então uma letra E de elefante, só que com um biquinho arredondado. Então é E, E, comme em cœur e meurt, né, cœur, que é coração. Aqui mora outra questão, outra dificuldade. Porque em francês, quando eu combino as vogais, elas podem gerar outro som que tem um som de vogal única, não fica um ditongo, tá? Então, em português, em sua maioria, claro que nós temos ditongos que a gente reduz, né? Por exemplo, o ditongo "ei", que a gente acaba fazendo "e". Por exemplo, peixe vira peixe, né? Na fala, claro. Na grafia continua sendo peixe. Então, em geral, ditongos escritos em português também são ditongos pronunciados, né? Em francês, essas duas vogais faz o som de um único, né? Claro, também tem ditongos em francês, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas esses daqui são casamentos de vogais que ficam únicas. Por exemplo, a U em francês tem som de o nosso o de ovo mesmo. Então essas palavras aqui são chaud, jaune, tá? Que é amarelo, jaune. E, A, U, três vogais, faz o som de O, de ovo, tá? Então, beau, nouveau. E aí mostrar para o aluno, explicitar para ele que em português, via de regra, quando tem vogais, a gente pronuncia elas, né? Todas elas, fazendo os ditongos, os tritongos, né? O U em francês tem som de U, de uva. Então, olha só, o U sozinho vai ter esse som de I. E para fazer o som de U, de uva, tem que ser o U juntos. E aí fica nu, pouvoir, vous, né, que é o você. EU vai ter um som também que nós não temos, que é o E, como jeune e peur. Aí vai ter som de E. Olha que diferente, né? Então é que nem aqui no O, eu acho engraçado quando explicam, né? É a letra E, a letra A e a letra U, e o som delas é uma vogal que não está, que é o O, né? Então você vai falar tudo aqui menos as vogais que estão. É um pouco do que acontece aqui, né? É a letra A, a letra I, mas o som é o de um E, tá? Pode ser E ou E, depende. Esse daqui tem uma variação de pronúncia, né, sociolinguística, mas em geral é um E, como em aimé, não, aimer, desculpa, aimer, e laine, e laine. O I vai ter som de Y em francês, tá? Então em moi, toi, toilette, voilà, né? E todas essas que a gente conhece. E EI, o som de E. 13, beige, tá? Então, às vezes, a depender do aluno, da situação, da dificuldade, ele não vai produzir um ditongo aqui, né?
Bom, e as nasais? O francês também tem algumas nasais, mas as nasais do português sempre causam um pouco de dificuldade pela escrita, né? Então a gente tem que lembrar. Por quê? Porque em francês, a nasal AN, EN, UN e IN são muito próximas, muito parecidas, né? Então aqui fica an, esse daqui também é an, esse é an, é, né? É, bran, andice, né? É, somente a letra O que realmente fica parecida com o nosso on. É um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais escura no francês, né, um pouquinho mais nasal. Nossa, é on, né, um pouco mais oral, talvez, mais aberto. Mas, de forma geral, as nasais também tem na produção articulatória, é só realmente associar escrita com som que não gera tanta dúvida. Bom, acabei de mostrar para vocês, então, como é o sistema no francês. Como que a gente pode transpor isso para as nossas aulas e explicar como que é no português? Isso daqui é daquele livro Comment dire tout en français. Não, en português, né? Aquele que eu mostrei no primeiro slide. Olha só, você pode mostrar o grafema em português, a letra, qual que ele corresponde em francês e exemplos em português com a tradução, né? Ou melhor, exemplos, isso, com a tradução e exemplos em francês também. E claro, né? O lugar na palavra que essa letra fica. Esse som ocorre só no início? Só no final? Entre vogais? Quando que ocorre esse som, né? Então aqui, A é o nosso A mesmo, tá? Então, A, não tem questões aqui. Qualquer pergunta a gente pode ir escrevendo no chat, que eu também estou de olho. O nosso E, né? Ele vai ter o som de o E, na verdade, né? Então, o E de festa, ele é o E com acento grave do francês, né? Festa. Quando que eu sei que o E tem som de E? Depende da palavra, né? Então aqui, ó, qual o lugar da palavra? É na palavra. Aparecendo esse E, ele pode ter o som de E. Mas aí por que que é festa, mas aí é elegante, né? O som de I, né? Elegante. Aparece aqui no final. Vocês podem mostrar, então, que palavras que terminam em e essa sílaba tônica não é a última, esse E vira um I, né? Eu não falo peixe, mas é peixe, né? Poste, poste, e por aí vai. Preto é um E fechado, elegante, né? Mês e bebê. Bebê. Aqui tá escrito em francês. Tá, né? Mas teria que estar um acento grave. Um acento circunflexo. Bom, é, o I é um I mesmo. I, O, né? Pode ser som de O. Então, a diferença entre O e O é importante de ser trabalhada. Peguem duplinhas de palavras e pratiquem com eles bastante. Avô, avó, povo, povos, ovo, ovos, né? Fazer essa diferença. Porque em francês é muito mais o O fechado, né? Aqui tem o O aberto na palavra but, por exemplo. But. Mas ainda assim não é um O, né? É um but. É um pouco mais fechado. E o som de O, né? Em costura. O som de U, que é representado para eles como OU, como eu já falei, né?
como aqui na palavra fou em francês, azul em português. Depois vocês podem olhar com calma, pesquisar a pronúncia, né? Porque eu tenho alguns tópicos para cobrir, aí eu vou passando assim. O trema também, verdade, verdade, não coloquei o trema. O trema, gente, ele acaba deixando a vogal com o som dela, né? Como assim? Então, por exemplo, eh, na própria palavra maíz, né? Então, que é milho. Então, maíz, vou mandar aqui no chat, eu não vou pronunciar me, como se seria a junção do AI, né? Vai ser maíz, né? Loic, por exemplo, né? Lo, nós tínhamos aqui um colega que veio da França trabalhar como leitor na faculdade, e aí o nome dele é esse daqui, com trema no i. Então, se não tivesse o trema, seria Luac, né? Mas não é Loic, porque eu vou falar esse i como som de i, já que ele está com trema. Muito obrigado. Então, o som de an, né, do português, trabalha bastante an, santo, maçã, que nem na palavra campo em francês, que é champ. Mas eu ainda acho que o do português é mais nasal, né? É um an mais nasal. É, EN e EM em português, né? Então, sempre, lenço, em. Então, an, em, in, on, né? Todas essas combinações com as vogais é bem importante distinguir. Sim, fête, hôpital, exato. Depois eu comento desse circunflexo também. Mas só para não perdermos aqui o fio, é, compensa então vocês fazerem no quadro assim, e aquela coisa que eu falei na aula de material didático. Muito conteúdo às vezes confunde a cabeça. Então, esses pontos de pronúncia que eu estou passando, vão com calma, passando aos poucos. Não pega e trabalha tudo numa tarde só, que nem a gente está fazendo hoje. Vai aos pouquinhos, trabalhando um ponto, outro ponto. Hoje vai ser as nasais. Aí vai só A, N, N, I, O, U. Lembrando, né, que esse som de nasal, ele pode surgir em palavras que não têm a marcação de nasal, né? Por exemplo, muito, né? Muito, muito. Também tem o som de nasal. Aqui o E, né? Então, leal. Ah, tá. Aqui os ditongos, tá, gente? Os ditongos. Então, leal, né? É que nem na palavra em francês, lieu, lieu. Não é o mesmo som, mas é a mesma ideia de ditongo. Trazer o conceito de ditongo, que tem duas letras, tem duas vogais, eu vou ler as duas, né? Eu estou falando de tongo fonético, né? Na separação silábica pode ser um hiato. E aí eu vou separar as sílabas, tal, vou separar as vogais. Estou falando só de tongo, mas os termos corretos seriam de tongo, hiato. Vocês entenderam a ideia que eu quero dizer com duas vogais juntas. Leal, familiar, como na palavra em francês, lieu. O E, né, poeta. Aqui em francês nós temos uma interjeição que é ué, ué, poeta, né? Luar, cueca, ruína, né? Em francês aqui, ouest, west. Aí agora sim, o ditongo, né? Isso daqui seriam hiatos, e agora o ditongo.
mais, que é parecido com ail, a terminação, né? Saúde. Veja que em francês, às vezes, para dar essa ideia de ditongo, eu tenho que interjeições, palavras que às vezes não são palavras, mas são onomatopeias, né? Porque não é muito comum alguns ditongos, né? Então, saúde, bacalhau, leite, pastéis, né? Que nem na palavra. É que aqui em francês, então, é lait, não é um ditongo. Aqui é pays, pays, a palavra país, né? pays. Eu, né? Meu, réu, viu, rio, fantasia, o ia, né? Então, qual que é a tendência do francófono? Muitas vezes é pronunciar como uma vogal única, né? Então, em vez de rio, falar ri, rio, ou rio, né? Separar as sílabas também. Então, em vez de viu, viu, né? Meu, em vez de meu. Depois fica algo como depois, né? Ou depois. Então, praticar bastante essa curva do ditongo. E claro, os ditongos é com nasais. Sim, gente, o português brasileiro é difícil. Vejam quantos detalhes, né? Ão, ãe, em, oin, uin, né? Sim, muito bem lembrado, Alex. Então, o francês, né, ele é uma língua, como você bem pontuou, oxítona, majoritariamente. Então, a tendência deles é sempre jogar a tônica para o final. Vale a pena fazer uma tabela comparativa de proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas e praticar a tônica em diferentes partes da palavra. Se conseguir até pegar uma palavra que tenha as três, por exemplo, sábia, sabia e sabiá, e praticar bem, assim, grife na palavra, sílaba tônica. É claro, né, gente? Tudo depende do propósito da sua aula de português como língua estrangeira. Se é priorizar a comunicação situacional, contextual, a pragmática ou a interpretação de texto, não precisa bater tão forte nessa tecla da pronúncia. Agora, se é para uma pessoa que vai trabalhar, né, com a oratória ou para os fins dessas aulas, é, é necessário, é sempre essa pergunta, né? Até onde é necessário que eu corrija a pronúncia do meu aluno? É, o meu termômetro, eu, Lucas, em situações de comunicação com brasileiros, vai ter muito ruído na comunicação, a ponto dele não conseguir atingir os objetivos comunicacionais, que ele quer atingir? Então aí eu corrijo. Agora, é só por questões, né, mais estéticas e tudo mais, vale a pena? Será que se eu não ficar batendo muito na tecla da correção, eu não vou acabar reprimindo esse meu aluno e causando bloqueios na fala dele? Então o trabalho com a pronúncia, gente, ele é sempre parcimonioso. Né? Sim, eu vou passar o link da lista de presença, gente, daqui a pouquinho. Quando a gente chegar mais ou menos ali na metade do horário, eu mando, tá? Deixa eu só terminar de ler aqui, diferente de português, paroxítona. Sim, exatamente. E na palavra, gente, em francês, eu posso ter mais de um acento ao mesmo tempo. Porque o acento para eles marca a qualidade da vogal e para a gente é muito mais marcar a sílaba tônica, né? Então, falar isso também, né? Bom, de vogais era isso. E de consoantes, eu acho que o S, às vezes, pode causar algum problema, né? Então, o S com som de S, o S com som de Z,
né? Também temos o C cedilha, que em francês também tem C cedilha, também fazendo som de S, então não tem problemas esse. Casa, né? Asneira. Porque em francês, geralmente o S vai ter som de S, de S mesmo, tá? Azul. Mas também temos o Z, como em maison, né? Maison. O T, acho importantíssimo falar que esse T, quando ele é seguido de E ao final, ou principalmente do I, né, que é o principal, ele vai ter o chiado, vai virar, né, uma, uma, uma fricativa, uma africada, aliás, né, né, uma africada. E o Z com som de S, né, paz, feliz. O CH em francês também tem som de ch, como em chegar, chá. O LH e o NH não tem em francês. O LH é, é bem próximo, mas não é o mesmo som do ILL. Então, por exemplo, coelho, né, em português. Em francês nós temos a palavra bouteille. Não é o nosso LH, é um I, né? Bouteille. Mas é num ponto de articulação bem próximo do nosso LH. Você pode usar essa palavra para começar a aproximar esse som para eles. Coelho. Talvez ele vai querer fazer coelho. Coelho, 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 né? É trabalhar esses sons. E o NH é escrito em francês pelo GN, tá? Então, sonho, né, em português. Em francês, a palavra agneau, agneau, né? E o NH é GN. Bom, essa era a parte de pronúncia. Agora, a segunda parte da nossa aula, exposição, é a gramática, tá? Eu vou abordar aqui, então, alguns pontos de gramática que têm diferenças em português e francês. O artigo definido, gente. No francês, quase sempre a gente usa o artigo definido para falar das coisas em geral. Já no português, existem muitas situações em que esse artigo ele pode ser omitido, né? Então, por exemplo, les chiens sont fidèles. Em português eu posso falar os cães são fiéis ou cães são fiéis, né? Tempo é dinheiro. Eu não falo o tempo é o dinheiro, né? O café é popular no Brasil. Café é popular no Brasil. Agora, em francês, é o uso obrigatório. Le café est populaire au Brésil, né? Sim, sim. Aí cada, né, o Alex está mandando aqui no chat, cada língua tem as suas particularidades. Os hispanohablantes vão ter algumas dificuldades em algumas consoantes, os falantes de árabe em outras, por exemplo, árabe, às vezes pode ter uma dificuldade no P e no B, né? Então, ao invés de Palestina, fala Balestina, né? Mistura-se esses dois porque vocês têm que sempre estudar, caso né, seja de interesse, ver o sistema fonético da língua deles para ver quais sons eles não têm contraste, né? Então, o que tem contraste em português que acaba não tendo contraste na deles. Os artigos definidos em francês são le, la, um L apóstrofo para palavras que começam com vogal, por exemplo, hotel, então fica l'hôtel. E o le, que é o plural para todos, tá? Outros exemplos, né? J'aime le portugais. J'aime le portugais. Eu amo português. Eu gosto, né? Pode ser eu gosto também, porque tem essa questão do M, né? Ele é amar e gostar e tal. E para falar amar também pode usar adore, tudo mais. Então, j'aime le portugais. Eu gosto de português.
Vejam que eu não falo em português, eu gosto do português. Se eu falo eu gosto do português, parece até que é uma pessoa de nacionalidade portuguesa, né? Eu gosto do português. Eu gosto de português, eu estudo japonês, eu não falo eu estudo o japonês, né? Mas em francês eu uso o artigo definido. J'étudie le japonais. Repetições também, né? Então, eu trabalho na segunda-feira, mas aí eu também posso falar assim em português. Nas terças não temos aula. Nas terças não temos aula. Em francês ficaria singular. Ficaria le mardi, né? A terça. Je travaille le lundi. Eu trabalho, né, na segunda, ou a segunda, né? Aqui não se usa preposição. Na, né? Nem as. É só o artigo. O português brasileiro usa artigo com nomes de pessoas, né? Então eu falo, a Maria chegou, o João saiu. Aí aqui em francês é um momento em que eu não vou usar o artigo. Eu falo simplesmente, Marie est arrivée. Jean est parti. Tá? Então, mostrar às vezes para o aluno que a gente usa a Maria, o João, mas é claro, novamente, temos que ter um termômetro interno como professores. Essa gramática eu preciso explicitar porque ele não está adquirindo, ou a partir de exemplos, a partir de uso, a partir de situações, de atividades, ele vai internalizando esses usos. E aí eu não preciso necessariamente explicitar, né? É sempre medindo isso. Claro, a gente sempre tem aqueles alunos que gostam de gramática, aqueles alunos mais tradicionais, que gostam de saber a estrutura interna da língua, porém, cuidado para não deixar esses alunos ditarem a forma como todos os outros alunos aprendem ou gostam ou se interessam de aprender, né? Eu brinco que a gente que é professor gosta de saber as estruturas internas da língua, os porquês, somos minoria muitas das vezes. Né? Mas depende muito da sala de aula e dos alunos também. Esses prints, vocês vão ver, eu tirei do livro da Fale Tudo em Francês, tá? Da parte final dele, que tem um apêndice de gramática. Isso aqui, gente, eu trouxe só para comentar, mas não costuma gerar muita dificuldade não, tá? Mas é bom que saibam. Em francês, então, nós temos algo chamado artigos partitivos, que também existiam há muito tempo atrás, né, no português mais antigo. Eu já vou explicar um pouco. Os artigos partitivos servem para indicar uma quantidade contínua ou não contável. Em geral, ele é empregado quando estamos nos referindo a comida, culinária, bebida, comida, mas existem também outros contextos, né? E aí a gente usa a preposição de, né? A preposição de. Eu brinco que tinha, né? A gente pega alguns exemplos dele, por exemplo, aquelas passagens bíblicas, né? Que fala assim, né? Coma do pão e beba do vinho, né? Por que a gente fala, né, coma do pão e beba do vinho? Por que não é come o pão e bebe o vinho? É um pouco essa ideia do partitivo. É uma quantidade de um todo, né? É uma quantidade do pão, é um pouco do vinho, né? Então, em francês, eu falaria, por exemplo, eu gostaria de um pouco da salada, né? Je voudrais de la salade. O que em português fica só, eu gostaria de salada, eu quero salada, né? Eu queria salada. Olha outros exemplos, né? Então, só antes, né? O partitivo, então, ele é a preposição de, mais o artigo definido muitas das vezes. Então, o masculino du, o feminino de la, quando tem vogais de, L apóstrofe, e o de no plural. Então, olha, comparando o português com o francês, né? Eu vou ler o texto em francês e vocês podem ir acompanhando na tradução também. E vejam que ele não aparece na tradução. Pour commencer, je voudrais des escargots et une salade avec de
l'huile d'olive. Ensuite, une entrecôte grillée et comme dessert, tarará, tarará, até aqui no final, pour terminer, du fromage. Para terminar, queijo, né? Não aparece esse du, essa preposição. Mas geralmente, repito, não costuma causar tanto problema esse partitif. O problema, às vezes, gente, é coisas que não tem na língua deles e tem na nossa. Como isso daqui é algo que tem na deles e não tem na nossa, é por omissão, por supressão, não gera tanto embate. Por exemplo, né? Uma coisa que não tem para eles e tem para a gente. O verbo gostar em português, ele pede a preposição de, né? Gosto de. Em francês não tem preposição esse verbo. Então, é lembrar eles que tem que incluir essa preposição. É essa inclusão que, às vezes, causa mais dificuldade. Substantivo, gente, isso aqui vocês olhem com calma depois, mas eu trouxe alguns paralelos para vocês mostrarem para os alunos. Geralmente, em francês, as palavras que terminam em age, man, são masculinas. Sion, te e ur são femininas. Tá? O feminino em francês, ele é marcado pela adição da letra E, tá? A regra geral, tem os femininos com outros sufixos, né? Étudiant, étudiante. Ami, ami com a letra E. Petit, petite. Então, a letra E forma o feminino. Temos outros sufixos, como o er vira trice, directeur, directrice, e o euse, né, do er. Chanteur, chanteuse. É legal, às vezes, mostrar em português, né? Ator, atriz. Imperador, imperatriz, né? Já o cantor, ele entra na ideia do cantora, né? O plural em francês, ele é com S, via de regra, né? Livre, livre, só não é pronunciado esse S, mas também tem uns plurais diferentes. Por exemplo, a L vai ser AUX, né? E aqui é que eu dizia um comparativo de sufixos, tá? Isso aqui às vezes pode ajudar o aluno. Então, tudo que em português termina com são é o que em francês vai terminar com sion. Nação, nation. Educação, education. Produção, production. O que termina com ad vai terminar com t, né? Com dade, na verdade. Cidade, cité, ouvia, enfim. Liberdade, liberté. Igualdade, égalité. Universidade, université. Mento vai ser o man, né? Desenvolvimento, développement. Movimento, mouvement. Ário vai ser o air. Necessário, nécessaire. Imaginário, imaginaire. Porque isso daqui é um conhecimento que alguns pegam por intuição linguística e vão reconhecendo esses padrões, outros a gente explicita e eles também adquirem a mesma intuição, para que, mesmo que seja uma palavra nova em português que eles nunca viram antes, eles conseguem intuir como fala ou significado, ou até mesmo criar palavras novas. Então, digamos que eles querem falar julgamento, e nunca viram essa palavra antes em português, mas eles sabem da recorrência, jugement. Pode ser que saia uma coisa diferente, tipo jugimento. Aí você fala, julgamento. Porque, né, porque em francês seria com je, mas em português é ga. Oso vai para e, perigoso, dangereux, famoso, fameux. Ista vai para ista, artista, artista, jornalista, jornalista. E geralmente essas palavras que terminam em ista ou ista em português, é a mesma regra para o português, elas são comuns de dois gêneros, né? O jornalista, a jornalista. Le journaliste, la jornalista.
E aí vocês podem, né, depois olhar com calma. Eu fiz aqui também um resuminho. Pronomes, o que que eu tenho para falar de pronomes? Deixa eu só dar uma pausa, tomar uma água, vocês também, né, que é bastante conteúdo, então antes de eu entrar em pronomes, reabasteçam o café. Não tem muito mais, gente, é pronomes, aí eu vou falar dos verbos e pronto. Mas é bastante conteúdo, né? Eu vou pegando a lista de presença enquanto isso. Bom dia, gente. Lembrando que nós já vai ficar gravado, tá? Então quem perdeu o começo vai ficar disponível depois, vocês podem acessar. Não se preocupem. E eu tô trazendo pontos, né? Eu já ia copiar aqui, prof. O Henrique me encaminhou ontem aqui. Então, lista de presença, pessoal. Deixa eu conferir, né? Se é essa mesmo também. Isso, do dia. Tá marcando dia 6, mas eu acredito que é dia 7, né? Deve ser só um erro no título mesmo. Não sei, prof, se a sua lista tá com essa data também. Aqui tá dia 6 do 3. Ah, não tem problema, perfeito. Então é essa lista mesmo, gente. Obrigado, Lilian. Bom, voltando. Pronomes. Então, em francês, gente, nós temos dois pronomes para expressar a primeira pessoa do plural, o nós, assim como em português, né? Em português nós temos nós e nós temos a gente. Em francês nós temos então o nous e o on. O nous seria o nosso nós, né? Que é mais comum na escrita, em contextos mais formais, e o on seria o nosso agente, que ele é mais informal e mais da fala. Então, por exemplo, nous allons au cinéma, nós vamos ao cinema. On va au cinéma, a gente vai ao cinema. Assim como na língua portuguesa, o nu, ele na conjugação verbal, ele entra como primeira pessoa do plural, nous allons, e o on entra na terceira pessoa do singular junto com ele e ela, né? E no português junto com o você também. Então, on va, a gente vai. Bom, pode parecer que não tem problemas aqui, né? Porque tem uma correlação quase que direta com o português. Mas tem duas coisas importantes para falar sobre isso. A primeira é que os alunos tendem a usar mais o nós e não reconhecer o agente. É uma tendência que a gente reparou também
no trabalho com eles. Então, chamar atenção para esse agente e para o nós, e mostrar que na língua falada, eu diria até, né, isso vozes da minha cabeça, mas baseado na minha experiência, no meu contato, eu diria que em português, nós usamos muito mais o agente do que em francês a gente usa o on. Mas assim, é muito usado nas 2 línguas, tá. Mas a tendência dos alunos é usar muito o nós. Talvez por querer ficar muito formal, né. Eh, a própria questão do tu e do vu, do tu e do vu, que eu vou mostrar daqui a pouco, eles tendem a querer usar muito o senhor toda hora, o formal, mas também é interessante mostrar que o você em português, ele é bastante difundido. Eh, porém, o on em francês, ele também tem uma outra função, que é o sujeito indeterminado, tá? Ele indica uma generalização, um sujeito indeterminado, alguém, que está omisso. Então, quando eu falo assim: "On dit que ce film est très bon", dizem que esse filme é muito bom. Quem dizem? Sujeito indeterminado em português. Então a tradução, dessa frase não é "a gente diz", né, mas dizem. O áudio tá ok, gente, agora? Ou continua falhando? Tá, tá ok. Mandaram joinha, obrigado. Tá ok, perfeito. On frappe à la porte. Estão batendo na porta. É engraçada essa frase, né? Porque parece que a gente bate na porta, mas nós estamos todos aqui e eu pronuncio essa frase. Eu falo, como assim a gente está batendo na porta? Não é, estão batendo na porta, né? Então, mostrar que em português isso se faz com a terceira pessoa do plural. Porque em francês, a casa sintática do sujeito sempre vai estar preenchida. Sempre vai estar preenchida. Então, em português não, né? Quando é terceira pessoa, singular ou plural, eh, eu posso, na verdade, em qualquer caso, né? Eu posso não preencher essa casa do sujeito, porque o próprio verbo marca também e tudo mais. Ah, tá. Tá. Bom, como eu disse, vai ficar gravado, então se vocês perderem alguma. Isso, exatamente, vai ficar gravado. Em francês, nós temos 2 pronomes para falar com a pessoa, né, uma segunda pessoa do singular, o enunciatário, que é o tu e o vous. O tu ele é mais informal, entre pessoas da mesma idade, né, e o vous, ele pode ser um vocês, um plural, ou ele é um tratamento mais respeitoso. Eh, em português é menos marcada essa diferença, a gente acaba usando você para todo mundo, né. A gente tem o tu, então dependendo de como você vai abordar isso na sala de aula e for trabalhar com variedades do português, tem que comentar do nosso tu, né. Eh, e em francês usa-se muito o tratamento monsieur e madame, que quando a gente traduz fica senhor e senhora. Porém, temos que contextualizar o aluno que, a depender da frase, fica meio estranho, né. Por exemplo, às vezes os alunos mandavam mensagem ou falavam com a gente: "Obrigado, senhor". "Ah, com não há de quê, senhora". Então, "Me desculpe, senhora", não sei o que, não sei o que lá. Chamar o senhor e senhora desse jeito no português fica um pouco não, fica não muito natural, né. Fica um pouco deslocado. Então, explicar o uso da palavra senhor e senhora, e eu acho muito válido a explicação cultural de que, para algumas pessoas, o senhor e senhora está relacionado à idade, e a pessoa não gosta de ser chamada de senhor ou senhora por causa dessa questão da idade. É algo muito cultural e contextual nosso, né. Exato, os sistemas pronominais. E a tabela, né, gente, de conjugação de verbo. Por favor, não vamos fazer que nem aprendemos na escola, eu, tu, ele, nós, vós, eles, o vós principalmente. Esse meu aluno precisa saber conjugar no vós,
em algum momento dessa introdução ao português, talvez como uma curiosidade, mas é aquilo que eu estava falando do termômetro, né? Quais informações são relevantes e importantes para os fins comunicacionais e de aquisição de linguagem, de língua desse meu aluno? Ele se mudou e mora no Sul, mora lá no Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, então ele precisa, né, situacionalmente, ele precisa ali da geografia de onde ele está, saber do tu, né? Tem regiões que conjugam o tu, que usam o tu, mas conjugam o verbo na terceira pessoa do singular. Outras usam o tu e conjugam na segunda pessoa do singular, né? Então, aqui alguns exemplos com tradução, tá? Tu viens ce soir? Você vem hoje à noite? Tu vem hoje à noite? Tu vens hoje à noite? Veja que em português nós temos pelo menos 3 opções aqui, né? Aí você escolhe uma ou como você vai abordar esse assunto. Vous venez ce soir? O senhor vem hoje à noite? Você vem hoje à noite? Tu peux m'aider? Você pode me ajudar? Tu podes me ajudar? Tu pode me ajudar? Ou então, omissão do pronome, pode me ajudar? Pode me ajudar? Né? Porque o pronome, muitas vezes em português, é contextual. Não está escrito, né? E causa, às vezes, ruído em comunicação, né? Quando eu uso na terceira pessoa do singular. Ligou hoje cedo. Quem? O quê? Né? Então, se não está claro no contexto, às vezes a gente pode confundir. Pessoal, o sistema de verbos, ele é bem parecido por serem línguas que vêm do latim, né? Românicas, mas tem alguns pontos aqui que eu queria destacar. O verbo être em francês corresponde ao ser e estar em português, tá? Então, é muito interessante que vocês trabalhem atividades em que o aluno, eu vou dar alguns exemplozinhos bem rápidos de atividades no final da aula também, que vocês podem fazer, para diferenciar, né? Então, conjugue o verbo ou ser ou estar, né? Coloque ser ou estar, dá as duas opções. Porque em francês, a gente vai saber esse significado a partir do complemento do verbo, né? Então, vous êtes français é uma nacionalidade, né? Vous êtes français, o senhor é francês, né? Non, je suis canadien. Je suis en France. Eu estou na França. Né? Outro ponto. A formação da pergunta em francês. Gente, em francês, eu tenho 3 maneiras de marcar que é uma pergunta, né? Que é uma interrogação aquilo que eu estou fazendo. O que em português é somente pela entonação. Em francês, eu posso usar a entonação. Comment ça va? Eu posso usar o est-ce que. Então, qual que é a tradução desse est-ce que para o português? Não tem. Ele está ali para marcar que é uma pergunta. Né? Qu'est-ce que tu veux boire? O que? Aqui está o que, tá? O que não é esse est-ce que. Aqui, ó. O que você quer beber? O que você quer beber? E isso daqui marca que é uma interrogação. E a inversão, que a gente também não faz, né? Quel âge as-tu? Que idade você tem? O tem está aqui, ó. A. Que idade tem você? Né? Ficaria assim, traduzindo literalmente. Mas isso daqui não é um problema geralmente para os alunos, tá? É aquilo que eu falei. No francês, sobra opções. Em português, a gente faz mais pela entonação. O português, ele tem o tempo verbal progressivo, contínuo, né? Bem produtivo, a gente usa bastante. Estou falando, estou estudando francês, ela está trabalhando, estamos vendo um filme. Já em francês, na maioria das situações, a gente vai usar o presente simples. Então, para o que em português eu falaria, eu estou estudando francês, em francês é j'étudie le français, eu estudo francês. Ela está trabalhando, elle travaille. Então, o que isso implica no nosso ensino de português para estrangeiros, francófonos? Que eu tenho que
bater nessa tecla, eu tenho que insistir no uso do gerúndio, fazendo exercícios, né? Comparando o presente simples com o presente contínuo, progressivo, para que ele adquira essa diferença e use bastante também o gerúndio em português. Em francês, como que você pode ensinar, então, esse significado do gerúndio, né, o verbo estar mais gerúndio no português? Em francês, existe uma estrutura para falar de uma ação que está se desenvolvendo no agora, que é o être en train de. Então, você pode fazer exatamente isso aqui que eu fiz no quadro, ó. Estar mais gerúndio no português é igual o être en train de no francês. Ah, Lucas, não era melhor eu fazer só isso? Não, porque o être en train de, ele tem um uso mais reduzido no francês. E não é toda hora que eu vou usar. Agora, o gerúndio em português é um uso muito mais produtivo. Você pode usar isso daqui para explicar o significado, mas tem que insistir na ideia de que em português a gente usa muito mais. Tá? No francês, nós temos dois tempos verbais para falar de uma ação concluída no passado, que em português seria o pretérito perfeito. Nós temos o passé composé e o passé simple. O passé composé, ele é um tempo composto, tá? Ele é analítico, né? Ele não é sintético. Então, ele vai ser formado pelo verbo avoir, ou pelo verbo être, mais o particípio passado. J'ai mangé. Elle est arrivée. Nous avons vu ce film. Em francês, então, muito importante isso que eu vou falar, pessoal. Em francês, nós temos dois verbos fazendo aqui o tempo composto. Ó, aqui dois verbos, que na tradução em português fica uma coisa só. Eu comi, ela chegou. Traduzindo literalmente o que está escrito assim, ó, eu tenho comido. Ela é ou está chegada, tá? Nós temos visto. E vejam que o nós temos visto este filme quer dizer até um progressivo, né? Já o passé simple no francês, que é um tempo simples, sintético, ele é usado somente na escrita, né, muito frequentemente na escrita, no texto literário. Ele é um tempo do literário por excelência, das narrativas. Il arriva tard. Ele chegou. E vejam que ele tem uma correspondência direta, né, no nosso pretérito perfeito em questão de forma. Ele é uma conjugação única, tal. Então, só mostrar para o aluno que tanto o il est arrivé hier e il arriva hier vão ter a mesma tradução em português. Ele chegou ontem. Ok? Bom. E por último, para nós concluirmos, e aí eu posso responder algumas perguntas de algo que talvez eu não tenha falado, enfim, algumas atividades que vocês podem fazer com eles. Claro, eu trouxe aqui bem rústico, mas vocês podem colocar imagens, podem colocar áudios, mexe na formatação. Eu trouxe só a ideia da atividade. O uso do gerúndio, como eu acabei de falar, né? Então, exemplo de atividade, você pode dar frases em francês e pedir que os alunos descrevam o que está acontecendo na imagem usando o gerúndio, né? Então, o homem lê um livro, o homem está lendo um livro. A mulher cozinha, a mulher está cozinhando, né? Esse aqui das frases em francês é, por exemplo, você dá a frase em francês, o homem lê um livro, né? L'homme lit le livre, ou un livre. E aí ele tem que fazer a tradução e já passar para o gerúndio em português. Ou você pode dar imagens.
Ou vocês podem brincar de mímica, dependendo da idade desse aluno e do quão aberto ele está para dinâmicas mais lúdicas. Faz uma mímica e o outro tem que falar o que está acontecendo, né? Uso do agente ao invés dos nós, né? Transformar frases com nós em frases com a gente, justamente para brincar um pouco com essa conjugação do verbo. Nós vamos viajar amanhã, a gente vai viajar amanhã. Em francês, nós também temos o futuro a partir da combinação do verbo ir mais o infinitivo do verbo principal. Então, isso eles não têm dificuldade, porque também tem em francês. Nesse livro, que eu também mostrei na aula de materiais didáticos, ele tem uma seção bem interessante sobre pronúncia, em que compara pares mínimos, tá? Então, comparar o com o, polvo, povos, novo, novos, ovo, ovos, que compara o som do S com o som do Z, caça, casa, pesa, peça, mesa, messa, né? Então ele tem uma parte bem interessante disso, e claro, tem outros exercícios de outros assuntos, vocês vão aproveitar ele bastante, eu indico. O pretérito perfeito e o passé composé, né? Então, como que eu posso trabalhar a aquisição do pretérito perfeito, então? Narrar acontecimentos do dia anterior, mostra um curta-metragem, eles têm que explicar no passado o que aconteceu naquela história. A contração do artigo mais preposições, né, gente, também existe em francês, mas em português sempre é bem confuso para os alunos, né? Então, de mais o do, de mais a da, dos, das, no, na, nos, nas, né? E claro, as contrações orais, né, da oralidade, pra, pro, né? Porque, como eu disse, é, tudo depende da finalidade de aprendizado desse aluno. Se ele vai morar no Brasil, se ele vai escutar muito português brasileiro, temos que falar das ocorrências da oralidade, mesmo que na escrita a gente ainda não use muito o pro, né? Ainda. Né? E claro, já aproveitando esse assunto, eu vou ao mercado. Mas eu também falo para eles que no português oral a gente também fala eu vou no mercado. As preposições às vezes trocam, né, entre si, e isso também tem que ser dito. Que tipo de exercício você pode fazer? Aqui, ó, você pode dar a preposição mais o artigo e pedir para ele colocar a forma contraída, a forma junta, né, dos dois. O verbo ser e estar, né? Você pode pedir, escolha entre ser ou estar. Você pode dar as duas opções. Você pode não dar opção nenhuma e pedir para ele completar. As pronúncias todas, mas eu trouxe uma aqui bem interessante, que é a do R, né? Então, no português, nós temos o R com R início de palavra, ou dois R's no meio da palavra, né? Então, rato, carreta. E o R, né? Aliás, o R em sílaba travada, né? Que pode ser vários, né? Depende da região. Pode ser porta, que é aqui da minha região, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Porta, porta, porta. E aí você pode, como que você pode trabalhar essa pronúncia? Mostrando os dois casos, caro, carro, barreira. Olha essa palavra que interessante, porque ela traz os dois, né? Na verdade, os três, porque tem o rã também, né? De arara, caro, né? Que é o TEP, que é o R vibrado. Caro, carro, para, França. Você pode. Deixa eu ver se eu escrevi isso. Não. Mas você pode dar duas palavras e passar um áudio. E ele tem que circular qual palavra ele escutou. No áudio, foi carro ou foi caro? Né? Foi
Aí você pega pares de palavras, agora eu não consigo pensar em pares, mas pega pares próximos e pede para ele circular qual que ele escutou, né? Pessoal, é isso. A data, gente, da lista de presença tá 6/3, mas é 7, tá? Podem assinar ela mesmo, normal. Aqui vocês podem escanear o QR Code que vai levar para uma pasta no Google Drive com os materiais que eu utilizei na aula de hoje e esta apresentação também. E eu deixo agora aberto para perguntas, comentários, depoimentos, para quem tiver. Niquê? Pessoal, obrigada, Lucas, Explica esse pela... Niquê. Sabe, Niquê, ele chegou, menina, eu fui ver Ah, o aqui. no quê? O Niquê. Eu só ouvi esse fenômeno aqui em Campo Grande, então, para mim, ele é bem estranho, no sentido de não ser conhecido. Nossa, no que vira Niquê. Vira esse Niquê. Gente, obrigada, Lucas, né, por toda essa aula maravilhosa. Eu acho que tem gente aí querendo fazer perguntas, né? A gente pode ir levantando a mão e podem fazer perguntas orais ou por escrito, que a gente vai tentando organizar aqui. Mas eu acho que o que fica assim também é que é impossível, né, fazer toda uma introdução de um sistema linguístico inteiro de uma língua em 2 horas, né? Isso é impossível. Mas é importante a gente, né, perceber e levar em consideração que a gente sempre precisa conhecer minimamente a língua da pessoa que a gente está ensinando, né, a língua portuguesa. É muito difícil, e a gente tem percebido isso aqui, quando a gente tem na mesma sala pessoas de nacionalidades e línguas diferentes. Para nós tem sido o maior desafio, né? Eu não sei como que é a realidade de cada um aqui, como, né, são as turmas, se são mistas, se não são. Eu vi que ali nos comentários, enquanto o Lucas estava falando, alguém estava dando exemplo do árabe, né, dos hispanofalantes, que são outras questões. Talvez a gente possa até fazer outras aulas pensando só nos hispanofalantes, né, depois só nos árabes. Nós temos um desafio agora que são os timorenses, né, que falam tetum, que é uma língua para nós praticamente desconhecida até então. Eu confesso a minha ignorância, que até o ano passado eu não sabia que essa língua existia. Então, assim, cada língua traz um desafio diferente para nós, né? E quem está em sala de aula tem que minimamente se abrir para essa outra língua, porque a gente precisa fazer, em alguns momentos, algumas comparações, né? Então, essa aqui foi uma primeira tentativa, né, pensando nos francófonos, que também é um dos nossos maiores desafios aqui. Por que eu digo isso, dos nossos maiores desafios? Porque os nossos professores ou são alunos de português ou são de espanhol. Desculpa, ou são de inglês ou são de espanhol. Então, são pessoas que têm essas duas línguas já como segunda língua, né? Então, para nós, essas duas línguas não são os maiores desafios. Os maiores desafios são essas outras, o francês, o teto, o árabe, o bengali, enfim, as outras línguas que estão chegando que a gente não conhece. O Swahili, eu nem sei como pronunciar. Swahili. Swahili, isso. Então, pensando nisso que a gente organizou, né, essa programação, e agora especificamente pensando no francês. Bom, mas chega de falar, senão vou monopolizar, né, também aqui as perguntas. E só considerando essa última parte da fala do Lucas, eu gostaria de salientar o quanto é importante a gente pensar na nossa realidade linguística, né, imediata. Então, por exemplo, assim, nós aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, precisamos ensinar formas específicas que são usadas só aqui. Eu dei o exemplo do Niquê, mas tem muitas outras, né, que a gente poderia usar aqui. Aqui a gente usa muito, por exemplo, a interjeição que é eita pega, ou só o eita, né, como uma interjeição que serve para quase tudo. Né? Então, ele vai ouvir isso diariamente, né, em vários contextos que ele for circular, e a gente precisa ensinar isso. Eu sei que pode ser assim, eu posso estar dizendo uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu preciso dizer, né?
sem preconceitos, né? Então, assim, não dizer, isso, ensinando, olha, o eita pega, vocês vão ouvir. Mas é assim, é errado falar, ou, enfim, é feio, ou sabe, evitem esse tipo de julgamento, né? Porque se está na língua, é legítimo, né? E não nos cabe, como professor de língua portuguesa para estrangeiros, julgar se está certo, se está errado, se é feio, se é bonito, se é grosso, grosseiro, se não sei o quê. Ele vai ouvir e ele que faça seus próprios julgamentos, né? E a gente, como linguista, tem que ensinar que isso faz parte da nossa cultura. A Sabrina está colocando o alas também está aí na nossa língua, na nossa variedade aqui de Mato Grosso do Sul, muito comum. Eu sou do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem o Bá, tem o Piá, o Capaz. O Capaz tem livros já sobre o Capaz, de tantas funcionalidades que ele tem. Ele serve para coisas positivas, coisas negativas, interjeições de felicidade, de alegria, de espanto, enfim, serve para milhões de coisas, né? Assim como o bar, né? Enfim, outras questões. Então, a depender, por exemplo, quem está no Rio de Janeiro, né? Quem está no Norte, tem que ensinar a sua variedade, porque é ali que ele está imerso e é ali que ele vai precisar se virar linguisticamente, né? Então, obviamente, sempre pensando em não reproduzir um preconceito linguístico que já está na sociedade. Então, não precisamos nós reproduzir e reforçar esse preconceito linguístico e social que eles já vão perceber aí na sociedade. Então, é importante, eu quero deixar registrado isso, como professora de sociolinguística, eu não posso deixar isso passar, eu acho importante, eu não sei como que é a formação de cada um de vocês, né, mas é importante que a gente sempre tenha em mente essa necessidade de não reproduzir preconceitos linguísticos e não disseminar esses preconceitos também para os estrangeiros, ok? Eles já vêm com os seus, então, né, não precisamos nós acrescentar mais um aqui, ok? O Itapega surge em Sergipe, ó, não sabia, não sabia. Gente, eu só ouvi o Itapega aqui. Aqui tem até um bar chamado Itapega. Bom, gente, vamos lá para as perguntas. Alguém, né? Levantem as mãos. Lucas, você está sim, sim. Tem uma que eu já queria responder. Só vou terminar de escrever aqui, que eu já até anotei aqui no documento. Deixa eu compartilhar, que é um ponto muito interessante, que é para e o por, né? Eu não tinha lembrado desse na hora de fazer os slides, mas acho que Fábia que que falou isso, que é o seguinte, gente, eu escrevi rapidinho aqui, esse não vai ter lá, mas eu posso colocar na pasta do Drive, perfeito. Então, em francês, o pour corresponde ao nosso para, e o par ao nosso por. Então, isso aqui confunde tanto brasileiros quanto franceses, porque é a vogal, né? O por tem a letra O, parece que é o nosso por, mas é o para, e o par, que tem a letra A, parece que é o para, mas é o por. Exemplos. J'étudie pour apprendre le français. Eu estudo para aprender francês. Ce cadeau, c'est pour toi. Este presente é para você, né? J'acheté des fleurs pour ma mère. Eu comprei flores para minha mãe. E o par é o por do português. Então, le livre a été écrit par Victor Hugo. O livro foi escrito por Victor Hugo e não para Victor Hugo. Até muda o significado, né? O livro foi escrito para e por. Je voyage par train. Eu viajo por trem. Isso aqui não tá certo, não. Aqui. Esse aqui é melhor. Il a envoyé le document par e-mail. Ele enviou o documento por e-mail. Tá? Eu vou adicionar isso aqui na pasta lá então, e é uma diferença que, pelo menos dos alunos brasileiros de francês, eu tenho que constantemente lembrá-los. Constantemente, porque um deslize assim eu digo que o perigo mora, gente, nas coisas que são mais similares, né, que são a princípio, né?
que é os falsos cognatos. Depois vocês podem também procurar falsos cognatos português-francês e, e separar. Eu não gosto, às vezes, de fazer uma aula só sobre falsos cognatos, porque eu não acho que o aluno aprende com lista de palavras soltas, mas em situações. Então, se surgiu numa situação ali um falso cognato, dá ênfase a ele. Agora, pegar uma tarde com eles e ficar vendo vários falsos cognatos só com palavras soltas, não tem tanto aproveitamento no final. Deixa eu ver agora outras. Espera aí, gente. O eita, eita. Gente, o português é o. De onde é que eu tô, né? Onde é que eu vim? De onde é? De onde é que eu tô? Se eu gosto da palavra quando eu falo eita. E ontem, por exemplo, eu dei aula aos estudantes daqui, do PEC-PLE, e eu separei uma parte para falar de gestos, né? Gestos com a mão. É importante, às vezes, falar também, lembrá-los, porque nós que somos professores de línguas ou linguistas, temos a clara noção da polissemia das palavras e dos signos linguísticos. Mas para os alunos isso não é óbvio, que uma palavra pode ter mais de um significado, um uso e um contexto. Então eu falava desse aqui. Esse aqui é muito brasileiro, né? Aí a menina falou, não me importo. Depende. Pode ser, tanto faz, não quero saber, tô nem aí, não me interesso, não sei te dizer e também não quero saber, né? Teve um outro que, nossa, em português tem tantos significados. Mas esse daqui também, ó, já que eu entrei no assunto, eu gosto de falar disso. Esse daqui, ó, é um que não é muitos não são internacionais, tá, gente? Isso aqui, ó. Aí a outra menina falou, mas não é assim? Eu falei, tem gente que faz assim, com a mão aberta, tem gente que faz assim, pode ser com uma mão só, que é o depois. Muitos acham que isso daqui significa rápido, pelo jeito ó, que a gente faz. Mas, ó, depois eu ligo, ok? Sem dinheiro. O gesto de dinheiro também. Esse para rápido, né? Aqui, ó, não sei se dá para ver. Rápido. A gente fala muito com a mão. Muito, muito, muito. Eita, pega, acontece no espanhol. Sim, de regência verbal, já que o Alex falou e quem se interesse, só um segundinho, gente, eu vou pegar o livro para mostrar se eu encontrá-lo. Achei, só um segundinho. Quem for mais nerd, assim, gosta de ter essas referências, porque é um livro de consulta que não é uma apostila, você não vai pegar e replicar isso daqui para o aluno, é uma consulta nossa, do professor. Isso aqui você não entrega na mão do aluno e fala, estuda por conta própria. É um dicionário multilingüe de regência verbal. Dicionário multilingüe de regência verbal, da Dizal Editora. Ele cobre alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e japonês. E aí ele traz exatamente isso que o Alex falou. Por exemplo, né, vou abrir aqui. Cogitar. Não, mas cogitar é um verbo tão... Coincidir. Em português a gente fala coincidir com algo. Aí ele traz nas outras línguas qual preposição ou se tem preposição esse verbo. A regência, né? A regência verbal. De consulta. Acredito que o apagamento do D, com certeza, né? O apagamento do D no gerúndio, fazendo, comendo, andando. Meu namorado, ele é de Salvador. E aí, diz que estou frequentemente por lá e nós, linguistas, não desligamos a análise linguística, né? E eu fico escutando. Pelo menos lá, com muito mais frequência que aqui, mas eu não sei dizer, gente, isso aqui é por vivência, não estudei, não li sobre isso na questão de distribuição diatópica, nem diastrática, que eu acredito que não seja só geográfico, mas eu escutei muito tarra, para tava.
eu tava lá, né, eu tava comendo, e eu falei: "Gente, olha esse tarra, que lindo, meu Deus". Eu achei incrível essa então, aqui eu também não escuto muito. Eu achava que era algo de idade, por exemplo, mais jovens eu escutei falando também, escutei geral. Então, preciso ler sobre. Gente, é isso, mais alguma pergunta? Em Fortaleza, que legal. Eu adoro ter alunos do Brasil todo também, às vezes, de idiomas, porque aí a gente vai aprendendo muito também. Tá. Gente, mais alguma pergunta? Senão a gente vai finalizar, né? Não precisamos também ir aí até o nosso teto, né? Vamos lá. Se não tem perguntas. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, gente. Quem quiser me contactar também, @ufms.br. A gente pode trocar umas figurinhas. Gente, então, assim, finalizando, né, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, o aceite do professor Lucas, né, e a disponibilidade de estar aqui no sábado de manhã, né, empenhado em trabalhar com essas temáticas, né, tão interessantes, né, mas, assim, é um tempo, né, que a gente utiliza do nosso descanso, né, do nosso final de semana. Então, muito obrigada, Lucas, mais uma vez. Obrigada por todos e todas que estiveram presentes, né, nesta manhã de sábado, né, aqui conosco, né, para aprender, para trocar ideias, para trocar conhecimento, trocar experiências. Então, muito importante esse momento, quero agradecer pela participação em toda a semana, né, e quero deixar avisado, então, que estamos trabalhando aí nessa proposta de deixar todos os vídeos disponíveis para vocês, gravados para quando quiserem consultar, e também para se quiserem elaborar, né, ou programar né, um tipo de formação com a sua própria equipe, né, também pode usar os vídeos, né, é gratuito, né, não tem, só usem aí bem o nome, né, de quem fez, né, nos citem por aí, e então, assim, podem repercutir, devem repercutir, né, esse trabalho, e teremos outras formações, né, voltadas para outras temáticas, né, a gente está olhando para aquele formulário que vocês preencheram, com os interesses de formação de vocês, os interesses de pesquisa, e vocês vão ser contactados aí para participar, quem anotou lá que gostaria de participar de grupos de pesquisa e tal, a gente vai, sim, promover também eventos desse tipo. Esse aqui é só o primeiro de muitos, se Deus quiser, ok? Então, até semana que vem, teremos no YouTube todos os vídeos, né, que foram salvos e gravados, e vamos disponibilizar também todo o material num drive, né, todos os slides, esse material que os professores sugeriram, a gente vai criar um drive coletivo e compartilhar via e-mail com vocês. Está bem? Então, só um pouquinho, deixa eu finalizar a gravação aqui. Só um pouco, aqui.